Boa noite, irmãos do quarto centenário. Boa noite aos amigos que nos assistem. Conforme o previsto na nossa programação do 55º aniversário de nossa igreja, hoje, sábado, 20 horas, é dia de música. Assim como serão todos os sábados de agosto. Hoje apresentaremos o recital Nossos Hinos Queridos. A seleção que será apresentada aqui será baseada nos hinos queridos dos pastores de nossa igreja e de seus 2 missionários. Uma singela homenagem aos que dedicam sua vida ao ministério da palavra, sempre acrescentando, enriquecendo e sendo bênçãos e servindo de exemplo para nós. A abertura do recital será com um dos hinos preferidos do pastor e fundador da igreja, o tão querido, benquisto e inesquecível pastor Agenor Caldeira Diniz. Devemos a ele seus elevados ideais no trabalho do Senhor e sua dedicação primorosa, fora da curva até. Não estaríamos fazendo essa comemoração hoje aqui. Digo fora da curva com muita propriedade, e vamos ver isso mais de perto lá na frente, quando fatos serão relatados com mais detalhes, com mais vagar e em momento mais propício. Pastor Agenor Caldeira Diniz, idealizador e fundador da igreja, amplamente conhecido pelos mais antigos, mas até os mais novos certamente já ouviram falar dele, nem que seja pelo nome da rua da igreja, que é uma homenagem, uma iniciativa do deputado Gioia Júnior, poeta, radialista, servo de Deus, também já falecido, seu amigo pessoal, cuja família teve grande participação na vida do pastor. São muitas as informações altamente positivas a respeito da reputação do pastor Agenor. Mas no momento, se tivéssemos que resumir tudo numa palavra só, essa palavra seria intensidade. Pastor Agenor foi um homem intenso, de uma vida intensa, de um ministério intenso, de um testemunho intenso, de um legado intenso. Um dos hinos preferidos do pastor Agenor era o Castelo Forte. O hino Castelo Forte é o 323 do cantor cristão. Ele é do século XVI e de autoria, letra e música de Martinho Lutero. Fortaleza Poderosa. Esse é o título original no alemão. Um dos mais importantes hinos da história do cristianismo. Lutero o compôs por ocasião de sua convocação à Dieta de Worms, que era uma assembleia convocada pelo Papa para a sua retratação a respeito das suas polêmicas e reformadoras 95 teses que tratavam dos abusos da Igreja Católica. Havia muito perigo de que Lutero fosse condenado após a dieta e acabasse na fogueira, como John Hus, o reformador tcheco, cerca de 100 anos antes. Hino belíssimo, composto nessa circunstância, baseado no Salmo 46, que se inicia assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Nosso instrumentista convidado é Márcio Arruda, de quem a vida me deu o grande presente de conhecer, privar de sua amizade e de seu talento musical. Ele é organista da Catedral Presbiteriana de São Paulo. A apresentação será no órgão de tubos da Catedral, o órgão Austin. O órgão de tubos é considerado o instrumento por excelência, como o primeiro conjunto composto organizador de sons
pelo que ao longo da história da música recebeu o título de Rei dos Instrumentos, como também o chamou o grande Mozart. A introdução dos órgãos nas igrejas deu-se no século VII. Queremos também estender essa homenagem às queridas esposas desses líderes, a Esther, a Lídia, a Fátima, a Lena e a Marfisa. São hinos em louvor e honra ao nosso bondoso Deus, sem dúvida, em profunda gratidão por termos preservado até aqui, mas isso não impede que ofereçamos esse recital a todos os membros de nossa igreja que estão levando à frente o legado do trabalho de Deus aqui nesse local. Trabalho que herdamos dos intrépidos pioneiros. Ouçamos então Castelo Forte. O próximo homenageado da noite será o pastor Haroldo Rosendo Rico, nosso pastor titular, completando conosco 43 anos à frente do pastorado. Dispensa apresentações, porque ele é bastante conhecido, tanto entre os antigos quanto entre os membros mais recentes. Sempre apreciou a música sacra e, mais que apreciar, sempre foi um incentivador do Ministério da Música na igreja. Um dos hinos preferidos do pastor Haroldo é o Não Sei Porquê, é o 377 do cantor cristão. Ele é do século XIX. A letra é do Major Daniel Whittle e a música é de James McGranaghan. O hino tem uma história muito significativa na pessoa de seu letrista, o Major Whittle. Militar americano, ele foi convocado para a Guerra Civil Americana. Sua mãe, como toda mãe, preocupada, colocou em sua mochila uma Bíblia. No momento ele não deu muita atenção àquilo, mas durante o período da guerra, após enfrentar sangrenta batalha, quando inclusive perdeu o braço direito, sendo em seguida capturado pelo inimigo, lembrou-se da velha Bíblia lá no fundo de uma sacola, tomando-a para si, e desta forma, o mesmo Salvador em quem sua mãe tanto confiava, era também o seu Salvador. Ele escreveu em um trecho da música, mais tarde: Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O Whittle sabia bem o que eram dias maus e dias bons, já que após a guerra ele tornou-se um abastado empresário. Mas envolveu-se tão profundamente com a obra de Deus que mais tarde largou tudo para ser um evangelista em um propósito de viver somente pela provisão do Senhor. Ouçamos então, Não Sei Porquê. Nosso próximo homenageado é o pastor Salvador Martins Soler, que vai completar agora, no mês de outubro, 48 anos de ministério pastoral. E que, tendo passado por algumas igrejas, essas privilegiadas, diga-se de passagem, está agora conosco, muito atuante ainda, envolvido nas demandas da igreja, sempre acrescentando, nos enriquecendo com sua vasta experiência, proporcionando-nos essa honra. O hino predileto do pastor Soler é o Estou Pronto. É o 298 do cantor cristão do século XIX. A letra é de Mary Brown e Charles Prior. E a música é de Carrie Roosevelt.
Mary Rosenfeld, a musicista desse hino americana, teve a inspiração da melodia quando ouviu um trecho do verso poético da boca de um pastor numa série de conferências evangelísticas de que participava em Massachusetts, Estados Unidos. Com as palavras na mente, chegou em casa e orou a Deus, pedindo-lhe que lhe desse inspiração para musicá-las. Uma semana depois, o hino estava pronto e foi cantado pela primeira vez numa igreja em Boston. Foi logo muito bem aceito pelos cristãos e difundido por todo o país e também fora dele. Ouçamos agora o hino Estou Pronto. O próximo homenageado da noite é o pastor Eusébio de Souza. Há muitos anos já conosco aqui no Centenário. Foi ordenado ao pastorado aqui, no ano de 2007. Desde então, ele tem atuado como pastor auxiliar, ajudando-nos sempre onde é necessário, na sede e em nossas frentes missionárias, sendo um braço direito do pastor titular. O hino preferido do pastor Eusébio é o hino Por Onde Me Conduzir. É o hino 467 do HCC, Hinário para o Culto Cristão, e é um pouco mais recente, é do século XX. A letra e música é de Bylos McKinney. Num delicioso jantar entre amigos, na cidade do Alabama, Estados Unidos, uma conversa agradável, Robert Stanley Jones, missionário americano, contava a McKinney as atraentes histórias que envolviam seu campo missionário no Brasil. Compartilhou com um amigo que depois de 12 anos não poderia mais voltar ao país que aprendera a amar, e o motivo era por sério comprometimento de saúde. Um amigo então perguntou-lhe: quais serão seus planos então agora? E o verdadeiro servo de Deus respondeu: não sei, por onde ele me conduziu. Naquela mesma noite, após despedir-se do amigo, com aquela resposta que tocou tanto seu coração, McKinney teve a inspiração de escrever e compor este hino, que deveria ser a meta de todo cristão. Sem impaciência nem ansiedade, e sim seguir por onde o Senhor nos conduzir. Ouçamos o hino. Próximo homenageado, pastor Antônio Gomes Ribeiro, membro de nossa igreja há quase 30 anos. Iniciou seu ministério em 1974 em Feira de Santana, na Bahia. E também foi pastor atuante aqui, dirigindo uma de nossas missões, a Missão Batista no Jardim da Conquista. Atualmente, o pastor Antônio enfrenta problemas de saúde, mas sempre que pode está conosco nos trabalhos regulares da igreja. Por esse motivo, o fazemos conhecido, principalmente aos membros mais recentes, em um reconhecimento aos seus préstimos à Igreja Batista do Centenário. O hino preferido dele é Sou Feliz com Jesus. Ele é o 398 do cantor cristão, é do século XIX. A letra é de Horácio Spafford e a música de Philip Bliss. Spafford, o letrista, era um advogado americano de sucesso. Ele tinha uma família muito feliz, constituída, era membro ativo de uma igreja presbiteriana em sua cidade, mas de repente ele começou a vivenciar uma série de tragédias em sua vida. Primeiro, ele perdeu o filho único. Com o passar do tempo, perdeu também os seus investimentos imobiliários com a conflagração da cidade de Chicago na ocasião.
A família foi crescendo e Deus deu a Spafford 4 filhas. Com o tempo, e estando a saúde da esposa abalada, ele decidiu levá-la à Inglaterra para tratar a saúde e ele então aproveitaria o ensejo para assistir a séries de conferência do famoso evangelista da época, o evangelista Moody, de quem era muito admirador. Mas, com negócios urgentes a tratar, negócios de última hora, ele enviou a esposa na frente com as filhas. A viagem era de navio e o navio tragicamente acabou afundando. E esse desastre levou, entre outras pessoas, as suas 4 filhas, restando-lhe apenas a esposa. Mais tarde, ele escreveu um poema sobre o consolo impensável que o Senhor lhe deu nessa ocasião. Seu amigo, o musicista Philip Bliss, tomando conhecimento desse texto, sentou-se ao piano e o musicalizou com muita inspiração, resultando nesse hino conhecido em todo o mundo e amado por muitos. Curioso é que tempos mais tarde, o casal sentiu o chamado de Deus para cuidar de um lar de órfãos em Jerusalém. Eles se desfizeram de tudo o que tinham e obedeceram ao chamado, entendendo que essa seria a nova família que estavam ganhando como presente de Deus. Mas depois disso, eles receberam outro presente do Senhor, uma filha própria. E depois da sua morte, inclusive, essa filha tomou para si a obra dos pais no lar de crianças, dirigindo-o habilmente até sua morte. Ouçamos esse lindo hino. Próximo homenageado é o missionário Antônio Osvaldo Alves, nosso missionário da Missão Batista no Parque Vergara, Itanhaém, litoral de São Paulo. Trabalho que foi iniciado na garagem da residência do casal irmão Antônio e irmã Maria Marfisa, no ano de 2002. No ano seguinte, em 2003, em concordância com a liderança, a Igreja do Centenário assumiu esse trabalho. São quase 18 anos de existência. Esses irmãos têm realizado um trabalho impecável naquela frente. Lugar de muita carência, poucos recursos, muito difícil, mas nada disso lhes faz frente. Pelo contrário, é admirável acompanhar durante todos esses anos sua diligência, persistência, garra e zelo com essa obra. O hino preferido do irmão Antônio é o Redenção, 125 do cantor cristão, um hino do século XIX. A letra é de James McGranaghan e a música de Daniel Whittle. Não foram localizados registros específicos das circunstâncias em que esse hino foi escrito, mas vemos que aqui na autoria é a mesma do hino 377 do cantor cristão, não sei porquê. Ou seja, o mesmo Major Whittle que encontrou a Cristo nos horrores da guerra, cuja história acabamos de conhecer. Vamos ouvi-lo então. Próxima e última homenageada da noite é a nossa querida missionária Gabriela Mendes, uma menina de Deus. Digo isso pela pouca idade com que ela recebeu esse chamado. Recebeu o chamado com apenas 10 aninhos e respondeu prontamente a ele. Procurou logo preparar-se. Anos mais tarde já formada em nutrição, seu chamado foi definido por Deus na ocasião para a África. Lá permaneceu 6 anos e meio, 6 meses em Moçambique
e 6 meses em Moçambique e 6 anos e meio em Burkina Faso. Lá, atuou brilhantemente em sua área profissional e também na esfera espiritual, frente a muitas adversidades e perigos, vencendo tudo sempre firme e constante, enchendo nosso coração de orgulho e imensa alegria em ter seu nome no rol de membros de nossa igreja. O hino preferido dela é O Coração em Paz, o 347 do cantor cristão, hino do século XIX. A letra é de Lizzie Armon e a música é de Bentley Eckley. A letrista Lizzie escreveu a letra deste hino baseada na própria experiência de vida. Ela afirma que passou por muitas tempestades, muitos temporais, que a história não detalha quais, mas sempre foi enfática em testemunhar que passou por todos eles, vivenciando brilhante luz decorada por um lindo arco-íris depois, porque seu coração sempre permaneceu na paz de Cristo. É uma mensagem para hoje. Aqui encerramos essa audição com esta mensagem que não poderia ser mais pertinente para o momento. Desejamos que cada pessoa que esteja nos assistindo permaneça no amor de Deus e na maravilhosa paz que só Ele pode proporcionar.